Olá pessoal, como é que estão vocês? Eu quero falar hoje sobre Cervical Spine, que é uma estrutura muito interessante, porque ela precisa ser muito móvel e ao mesmo tempo ser muito forte para proteger a spinal cord que passa dentro da Cervical Spine. E é o segmento da coluna que é o mais móvel de todos. Então tudo na coluna vertebral é um pouco mais sério, a gente se preocupa um pouco mais. Quando fala da Cervical Spine, ainda mais. E outro detalhe é que dores no pescoço é uma das principais causas que leva as pessoas a procurarem atenção médica ou atenção de um fisioterapeuta, por exemplo. Por conta da importância das estruturas que passam aí, tem alguns procedimentos que a gente tem que fazer antes de começar a mexer na cervical das pessoas. Então, um deles, agora vamos praticar o nosso inglês, um deles que a gente precisa fazer é rule out fractures. Rule out the fractures. Assess the risk for vascular pathologies of the neck. Assess the stability of the ligaments of the neck. And then rule out malignancies. Essas quatro coisas a gente vai ter que fazer antes de começar a mexer, a tratar do paciente. A gente fala um pouco agora sobre ligamentous stability. E a gente precisa falar primeiro sobre o que é dynamic e o que é static. Então, dynamic, a gente está falando de músculos, quando a gente está falando de estabilização. Então, o músculo ele controla a estabilização através de contraction and relaxation. Já static structures, que são bones e ligaments, eles controlam a estabilidade de acordo com o seu formato. Então, o ligamento, quando ele estica o máximo, ele não tem como esticar mais do que aquilo, ele dá essa estabilidade. E por isso ele é mais rápido, porque uma vez que você atingiu o limite, acabou o movimento ali. Já o músculo, não. O músculo precisa de um tempo para reagir, precisa de um tempo de reação. E é isso que a gente vai falar um pouco agora sobre quais são essas estruturas que a gente está se preocupando com elas e como testar essas estruturas para, de certa forma, aumentar a nossa suspeita em relação aos problemas que esse paciente pode ter. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, é dar um corte aqui. Esse corte é um coronal cut. Então a gente vai olhar para esse paciente como se a gente estivesse olhando do paciente por trás. Então esse é um posterior to anterior view. Alright, this is it. É isso que a gente está olhando aqui. Então é o seguinte, existe uma estrutura, a gente vai ver que essa vértebra aqui é Atlas, que é C1. Essa vértebra aqui é Axis, que é C2. Então, Axis tem um processo aqui chamado Odontoid Process, que fica aqui por trás desse ligamento, e esse ligamento chama-se the Transverse Ligament, que é o que estabiliza aqui. Você pode ter uma visão um pouco melhor aqui, porque você tem o Odontoid Process e você tem aqui o Transverse Ligament. E aqui você teria a Spinal Cord. Então, se por acaso esse ligamento tivesse rompido em algum lugar aqui, esse pequeno ossinho aqui iria comprimir a Spinal Cord se houvesse algum movimento para frente aqui. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber se, quando a gente suspeita de algum problema de stability, a gente precisa saber se esse ligamento está intacto. E como é que a gente vai fazer isso? A gente faz isso de uma forma muito simples. A gente faz isso através de um teste chamado The Transverse Ligament Test, que é esse teste que está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar nesse teste, vai pegar essa vértebra e tentar deslocar ela para frente, e vai tentar deslocar essa outra para trás. Isso a gente faz através desse movimento aqui. Então, se eu coloco o paciente aqui em supine position, e aí você vai tentar fazer um processo de translation da upper segment of the cervical spine, the head and atlas. E aí isso pode reproduzir alguns sintomas no paciente. E se reproduzir alguns sintomas neurológicos e alguns sintomas como dores nas mãos ou tingling, numbness, a gente diria que esse teste aqui é positivo. Ok, então isso causou o sintoma. A gente comprimiu, causou o sintoma. Para a gente confirmar, a gente poderia fazer um segundo teste aqui chamado Sharp Purser, que é esse teste aqui, que seria a gente tentar fazer o contrário, seria a gente tentar deslocar essa vértebra para frente e essa vértebra posteriormente, para tentar reorganizar a posição dessas duas estruturas. A gente faria isso através da estabilização da vértebra inferior e tentando mover a cabeça com Atlas posteriormente. Isso faria com que esses sintomas, em teoria, diminuíssem. Se isso acontecer, eu diria que esse Sharp Purser é positivo. Então, essa é uma forma de você saber se existe problema nesse ligamento aqui.
Mas existem mais ligamentos. Um outro ligamento importante aqui é esse aqui, que é o ligamento chamado de Alar ligament, que está vindo do occiput para o odontoid process. E aí, o teste desse ligamento é um teste muito simples. Então, quando você tem a cabeça aqui, se a cabeça se move, já que esse ligamento ele faz parte da estabilização de side bending e rotation, se o paciente mover a cabeça para cá, ele vai mover todo esse segmento aqui. E aí, se você colocar o dedo aqui no spinous process de axis, o que vai acontecer é assim que a cabeça começar a mover para cá, esse process vai forçar contra the index finger do terapeuta aqui. Se houver o caso da cabeça mover e houver um certo atraso na movimentação, na pressão do spinous process contra a mão do therapist, a gente poderia achar que existe algum problema na integridade do alar ligament aqui. Alar vem de wing, de asa. Então parece uma asa esse ligamento. Outra forma de testar esse ligamento seria testar com o paciente em supine, para testar rotation, e também pode ser testado a side flexion, também nessa posição. Quando há uma instabilidade nesses ligamentos, você suspeita que de fato a estabilidade é real, você precisa enviar esse paciente para uma avaliação médica mais detalhada, que talvez envolva uma imagem um pouco mais apropriada para esse tipo de problema. E você, obviamente, vai evitar de fazer algum procedimento de manipulação desses segmentos, porque algo sério pode estar acontecendo aí. Quando você tem esse cuidado, você pode muito bem estar salvando a vida desse paciente, identificando que existe alguma coisa errada com a estabilidade da upper cervical spine. Se você curtiu aprender mais sobre a stability of the cervical spine e sobre a anatomia funcional da cervical spine, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém e de deixar o seu like aqui abaixo.